Há uns 2.300 anos atrás, numa praça de Atenas, um homem sentou na frente de uma estátua de mármore e começou a pedir dinheiro para ela. Pedindo mesmo, mão estendida, insistindo. Ficou ali um bom tempo, falando com a pedra sozinho. Um sujeito que passava por ali parou e perguntou o que ele estava fazendo ali. E a resposta que ele deu é curta e é o motivo desse vídeo existir. 2.300 anos depois, um cara em Austin, no Texas, montou um método em cima exatamente disso e ficou conhecido no mundo inteiro. Eu vou te contar as duas histórias e no fim tem uma parte prática, com 5 coisas específicas que servem para o próximo pedido que você for fazer para alguém. O homem na praça era Diógenes de Sinope. Ele morava dentro de um pote, não era dentro de um barril. Barril é uma coisa que apareceu depois nas traduções e nos quadros de óleo. A palavra grega pitos é aquele pote de cerâmica gigante de guardar grão e vinho, do tamanho de uma pessoa. Ele achou um vazio no templo de Atenas e morou ali mesmo, sem porta, sem chave, sem aluguel. E segundo o que falavam, isso não foi desespero, foi decisão. O texto diz que ele chegou nesse jeito de viver observando um rato correndo pela sala, sem procurar cama, sem medo de escuro, sem se importar com o que ele iria comer. Ele olhou aquilo e pensou: esse bicho se adapta a qualquer coisa. Se ele consegue, eu também consigo. Laécio, que foi o cara que falava sobre Diógenes, ele falava que Diógenes treinava, e treinava do jeito mais desconfortável possível de propósito. No verão, com Atenas fervendo, ele rolava na areia quente. No inverno, ele abraçava as estátuas de mármore cobertas de neve. Ficava ali, agarrado numa pedra congelada, no meio do inverno grego. Isso não é folclore avulso, é o método declarado dele. Numa outra passagem, o texto diz com todas as letras que ele defendia que o treino era de 2 tipos, o do corpo e da cabeça, e que nada na vida tem chance de dar certo sem prática dura, e que a prática dura vence qualquer coisa. O cara tinha uma academia, a academia dele era o desconforto. E aqui volta a estátua do começo do vídeo. Porque quando perguntaram por que ele estava pedindo esmola para uma estátua de mármore, a resposta dele foi essa: para treinar levar um não. Imagina, ele não estava treinando frio nem fome ali. Ele escolheu o oponente mais eficiente que existe, uma coisa que garantidamente vai te recusar. A estátua nunca dá dinheiro para ninguém. Ela não te odeia, ela não te julga, não conta para os seus amigos. Ela só te ignora, 100% das vezes. É o simulador perfeito para o não. E aqui fica uma pergunta, que eu vou deixar aberta por enquanto. Por que abraçar uma estátua gelada, ou levar um não de uma pedra, faria alguém mais livre? Assim de fora, parece perda de tempo, de gente sem o que fazer. Mas guarda esse assunto que eu vou voltar nele. Deixa eu te falar como isso funciona por dentro. A maior parte das decisões da sua vida não é decidida pelo que você quer, é decidida pelo que você evita. Ninguém acorda e diz: hoje eu vou desistir do que eu quero. A pessoa só não pergunta, não pede um aumento, não manda mensagem, não liga para o fornecedor, não pede um desconto, não se candidata para uma vaga que ela acha que é grande demais. E o motivo nunca é o não em si, é o pedaço de segundos antes do não. Aquele momento em que ela imagina a cara da outra pessoa. E é aí que está a fraude. O custo do não é imaginado, nunca é medido. Você tem no bolso um preço que você nunca pagou para saber se é aquele mesmo. E como você nunca pagou, o preço da sua cabeça vai subindo sozinho, entendeu? Ano após ano, sem nenhuma correção da realidade. Por exemplo, eu já vi muita gente boa parada por causa disso. Gente com um currículo impecável, melhor do que o próprio chefe dele, sentado na mesma cadeira há uns 4 anos, 5 anos, esperando ser notada. E a empresa contratando gente de fora por um salário maior, na sala do lado. Não é falta de competência, não é azar, é que ninguém nunca mediu o tamanho real do tombo, e o tombo imaginado é sempre maior que o de verdade. O que Diógenes fez foi transformar isso numa medição. Ele escolheu a hora, escolheu o adversário e escolheu a dose. E essa é a diferença entre treino e emboscada. Quando você escolhe a hora do desconforto, você manda nele. Quando ele escolhe, você só reage. Mesmo sofrimento, dono diferente. Agora, antes de eu seguir, eu tenho uma dívida com você. Tudo que eu te contei até aqui do Diógenes vem basicamente de um autor só, Diógenes Laécio.
que escreveu no século 3 depois de Cristo, faz a conta aqui comigo. O nosso Diógenes morreu por volta de 323 a.C., não mais de 500 anos entre o sujeito e o biógrafo dele. E o Laécio era um compilador. Juntava o que achava, fofoca, informação, tudo no mesmo caldeirão, sem preparar muito. Então trata a parte grega como fábula. O valor não está em provar que aconteceu, está no que ela te ensina. Eu não vou te vender lenda como documento. O que eu vou fazer aqui é o contrário disso. Daqui pra frente, eu te dou duas coisas que dá pra você checar sozinho. Uma carta que existe, está publicada, e um experimento que foi filmado, com nome, sobrenome e data. Porque se o mecanismo for real mesmo, ele tem que aparecer fora da Grécia também, concorda? Então salta 300 anos aqui comigo. Sai de Atenas, vamos para Roma. Porque essa ideia não morreu com um maluco que estava no pote, ou no jarro, no barril. Ele subiu de classe social. E isso é a parte engraçada. 300 anos depois, quem estava fazendo a mesma coisa era Sêneca. E Sêneca não era um mendigo filósofo. Era um dos homens mais ricos do Império Romano. Tutor do imperador. Um cara com terras, propriedades, poder político de verdade. E na carta 18 para o amigo dele, ele dá um conselho. Está escrito lá, olha só, ele disse: separa um certo número de dias em que você vai se contentar com comida mais escassa e mais barata, e com roupa grosseira e áspera. E, enquanto estiver nisso, pergunta para si mesmo: é essa a condição que eu temia? Ou seja, ele vai estar preparado quando aquilo realmente acontecer, se vier a acontecer. E ele ainda dá uma dose. Ele fala para aguentar 3 ou 4 dias assim, às vezes até mais, para que aquilo seja um teste de verdade e não um passatempo. Repara o que os dois estão fazendo, o grego e o romano, com 300 anos de diferença e contas bancárias completamente opostas. Estão fazendo a mesma coisa, pagando um preço antes de propósito, em parcela pequena, para descobrir quanto ele custa de verdade. Agora vem a parte mais moderna, e essa aqui tem nome, sobrenome e data. Em 2012, um chinês naturalizado americano chamado Jian Jiang, eu acho que é assim que fala o nome dele, estava em Austin, no Texas. Ele estava tocando uma empresa que tinha acabado de montar, largou o emprego bom para fazer isso. E aí chegou aquele não que quase acabou com ele. Um investidor recusou o negócio, e ele percebeu uma coisa incômoda sobre isso. Não era a falta de dinheiro que ia matar a empresa, era com que ele estava com medo de pedir. Ele então achou na internet uma coisa chamada terapia de rejeição, um jogo criado por um canadense, Jason Comely. A regra do jogo é uma só: todo dia você tem que ser rejeitado por alguém, pelo menos uma vez. Você perde o dia se ninguém te disser não. E aí Jiang resolveu fazer 100 dias disso e filmou tudo. No primeiro dia ele entra num prédio, vai até o segurança, um homem que ele nunca viu na vida, e pergunta: moço, você pode me emprestar $100? O segurança olha para ele e disse: não. Por quê? Aí Jiang saiu correndo mesmo. Ele conta isso depois. Ele disse que se sentiu humilhado, só que ele tinha filmado. E quando ele foi assistir o próprio vídeo em casa, ele viu uma coisa que ele não tinha visto ao vivo. Ele viu que o segurança tinha perguntado: por quê? O cara não bateu a porta, o cara abriu uma porta. E ele, Jiang, é quem tinha ido embora antes dele abrir aquela porta. Foi essa a virada do experimento. A regra que ele criou para si mesmo foi: não corre, leva o não e fica lá no lugar. No terceiro dia, ele entra numa loja da Krispy Kreme em Austin, em novembro de 2012, e faz um pedido ridículo, dos que ele tinha certeza absoluta que ia dar não. Ele pede rosquinhas montadas no formato de 5 anéis olímpicos, entrelaçados, nas cores certas. A funcionária que atende ele se chamava Jack Brown, e a Jack não riu dele. Ela pegou um papel, sentou, desenhou os anéis para conferir se tinha entendido, foi para trás do balcão e voltou 15 minutos depois com as rosquinhas montadas em anéis olímpicos, coloridas, numa caixa. Ele saiu de lá com o pedido mais absurdo da vida dele atendido. O vídeo passou de 5 milhões de visualizações. E no fim dos 100 dias, o resultado é o que interessa. Perto da metade dos pedidos absurdos que ele fez foi aceita. Metade de pedidos que ele tinha escolhido a dedo justamente porque tinha certeza que seriam recusados. Isso responde à pergunta que eu te pedi para segurar. Abraçar a estátua gelada não te faz mais forte por causa do frio. O que aquilo faz é te tirar da cegueira. Quem nunca leva não, vive com um mapa errado no mundo. Um mapa onde tem muro em lugar que na verdade é uma porta. E você não corrige mapa lendo sobre ele.
corrige andando sobre ele, entendeu? Beleza, e o que eu vou fazer com isso? Primeiro, a dose semanal. Um pedido por semana que você tem certeza que vai ser negado. Não custa nada. Pede desconto onde não tem desconto. Pede para trocar de mesa no restaurante. Pede um prazo maior. Pede para sentar na janela. É pequeno, de propósito. A academia tem que começar leve, senão você não volta lá no outro dia. Segundo, e é esse o mais valioso de todos, depois do não, você fica. Você não sai andando, não pede desculpa, não diz, imagina, tudo bem. Você faz uma pergunta só. E a pergunta é, por quê? Foi isso que Jung descobriu do jeito mais ruim. A maioria das negações do mundo não morre no não, mas nos 2 segundos depois dele, quando a pessoa foge. E eu acrescento uma segunda pergunta, que na minha experiência funciona ainda melhor. E o que teria que ser diferente para ser sim? Essa aí, de todas, é o que eu já vi destravar muitas coisas. Terceiro, escreve o pedido antes, numa frase só. A maior parte dos pedidos que levam não, levam porque é vago. Por exemplo, queria conversar sobre a minha situação. É muito vago. Queria pedir um reajuste de 15% a partir de julho. Isso é um pedido. Vago quase sempre recebe o não, porque o outro lado não sabe o que está dizendo sim. Ele não entende, entendeu? 4. O teste de Sêneca. Versão de hoje. Sei lá, um fim de semana por trimestre ou por mês, com orçamento mínimo. Comida barata, nada de sair, nada de aplicativo. E não é para economizar dinheiro. Dinheiro aqui é irrelevante. É para medir o tamanho real do fundo do poço. Porque é do fundo imaginado que a maioria das pessoas foge a vida inteira. Você passa 2 dias lá, olha em volta e responde a pergunta dele. Era isso que eu temia? E quinto, que é onde eu discordo do Diógenes, isso é ferramenta, não é personalidade. Tem uma passagem que ele é levado para dentro de uma casa rica. O dono avisa para ele não cuspir no chão. Ele pigarreia e escarra na cara do sujeito, dizendo que não tinha achado um lugar mais imundo por perto. A certa altura, aquilo deixou de ser treino e virou personalidade dele, entende? Quem transforma sofrimento voluntário em identidade não fica mais livre, fica chato e ainda acha que está evoluindo. O que eu quero dizer é que você não precisa abraçar a estátua no inverno. Você precisa pedir a coisa que você não está pedindo. Uma última observação, e essa é minha, não dos gregos. Todo mundo que eu já vi mudar de patamar mudou depois de uma conversa que a pessoa adiou por meses e durou, 10 minutos. Nunca é coisa gigante. É sempre o pedido pequeno que ficou parado. Pede. O pior que pode acontecer é você continuar exatamente onde você está. No meu muito obrigado e até a próxima.